com todo esse movimento contra, como tem crescido tanto o Islã, por exemplo, num país como o Brasil, na Alemanha, que cresce estrondosamente? O que tem atraído esse povo todo? Na realidade, matematicamente falando... Tenho certeza que essa máquina está pegando... Matematicamente falando, não está crescendo muito, não. Se nós olharmos para o caso brasileiro, né, os imigrantes muçulmanos que vieram para cá, porque toda a opressão lá, né, tem gente que acaba saindo, né? Inclusive eu, né? Então eu entrei aqui, eu como muçulmano. Depois a minha esposa veio, mais uma muçulmana. Depois nossos 3 filhos, mais 3 muçulmanos. Numericamente, esse aumento se deve a esse movimento migratório e esse crescimento interno dessas famílias muçulmanas que surgiram no Brasil, no caso do brasileiro. Depois a gente fala dos outros casos. Dentro do Brasil, houve conversão, mas ela é muito menor do que os filhos das famílias muçulmanas que esqueceram a sua cultura islâmica, né? E entraram no modernismo, no materialismo, até o início aqui do movimento migratório árabe. Os árabes tinham medo, né, de anunciar seu nome, né, que vieram com aquele passaporte turco, do Império Turco, por isso são chamados de turcos, né? E devido a várias razões, eles escondiam até os nomes deles. Então, Mahmoud tornou-se Manoli, Ahmed tornou-se Armando, né? E por aí vai, né? Mohamed, tem um monte de... Mohamed virou o quê? Olha, o meu nome tornou muita coisa, então eu fui chamado de Bom Remédio. Mamed. Mamed acho que é mais comum. Mamed. Mamed. Né? Então tem um monte né? Bom remédio. Bom remédio. Mas é um bom remédio. Você tem... A casa que eu comprei, quando chegava lá, as filhas do pedreiro que estava morando lá e vendia para mim, brincavam na rua, quando chegava, aí eles corriam, pai, seu bom remédio chegou. Então, de tudo. Mas nós estávamos você em não... 22, quando começou com a fraternidade muçulmana. A gente falou de 54 Exato, que do Nasser não honrar o compromisso e entregar o poder para os civis. Aí começa o processo de cassação dos dois, dos comunistas e da fraternidade muçulmana, pelo regime nasserista. E a sua família, então? Quando o regime nasserista negava que havia opressão, né, e que surge aquela piada do cinema, né? Lembra a piada do cinema? Exatamente, foi naquela época, ele negava, né? Então surge a piada então, nesse contexto. Mas começa então o processo de perseguição da fraternidade muçulmana e do comunismo no Egito. E da minha família, dos dois lados, nós temos vítimas, né? Então a fraternidade muçulmana, ela nunca exigiu o poder, nunca procurou o poder na realidade, mas ela sempre foi defensora de um governo democrático e de um Estado laico, inclusive, né? Tanto é que, ultimamente, acompanhado com aquele único boletim que eles publicaram, declarando para tranquilizar o mundo fora, né? Embora os muçulmanos não são um bicho-papão, né? Mas vai lá, eles têm medo, tá? Nós não vamos lançar nenhum candidato. A avaliação hoje é de que se a fraternidade muçulmana disputar eleições no parlamento egípcio hoje, não teria mais de 5% das cadeiras. E os comunistas talvez alguma coisa parecida? Mas parecida, exatamente nessa faixa, porque o desejo dos egípcios hoje, né, não é religioso, muito menos ideológico. O que eles querem
querem liberdade. Verdade, né? Querem Que liberdade. todos estão Querem qualidade de vida aceitável, querem liberdade, querem o direito de ir e vir, o direito de falar à vontade, o direito da praça tornar-se um espaço de expressão e de crítica. Isso que eles querem. Né? Mais para frente, né, aí sim, veria a reorganização social e política da sociedade egípcia. E os candidatos que se lançaram até agora são dois, um deles assume isso claramente, que o Mohamed Baradei, né, que foi o chefe da Agência de Energia Atômica da ONU, que fazia aquele processo. Você o conhece pessoalmente? Pessoalmente não, nunca dialoguei com ele. Né? E eu tinha reservas em relação a ele, né, porque eu queria um candidato um pouco mais progressista, um pouco mais, né, que me desse assim, aquele sabor de satisfação. Que você que nem as namoradas que você inventa. Pelo menos, né? Não. Mas, infelizmente, caí na real também. Né? Então, diga lá, qual era a revolução dos seus sonhos e o que está acontecendo, quanto é que se aproxima disso? Porque eu vi que, num primeiro momento, são iguais. Os canais de televisão, etc., tinham você como principal referência. À medida que o processo egípcio avança e corresponde cada vez mais ao que você dizia, você tem sido menos solicitado para falar na televisão. Porque eu comecei a anexar um outro tema sempre em todas as minhas entrevistas. E aí, qual era? O tema Israel. Israel-Palestina. Aí começaram a me evitar. Então fala isso, explica aqui para nós e para quem está nos ouvindo, e para quem está nos vendo. Tá. Como é que é essa coisa? Então, o que você começou a falar que eles começaram a ficar com o pé atrás? Então, o problema é o seguinte, que quando nós olhamos para o Oriente Médio, nós temos que olhar para o Oriente Médio não apenas de povos ignorantes, omissos, covardes, atrasados, governados por ditadores. E que agora o mundo está vendo e o mundo vai colaborar para a democratização desses povos e para colocar novos governantes para eles. Não, a questão não é essa. A questão trata-se de uma região de suma importância como região detentora de recursos naturais energéticos que são estratégicos, petróleo e gás natural, e que isso interessa ao Ocidente, principalmente ao Ocidente dominante, a dominar esses recursos naturais. E qualquer país que tem energia, qualquer país que tem matéria-prima, não pode ser um país desenvolvido, porque você entra em choque com os interesses dos países industrializados. Os países industrializados dependem de matéria-prima e de energia. Esses dois componentes não podem ser componentes muito caros. Não podem ser componentes não disponibilizados para eles. Portanto, aonde tem energia, aonde tem matéria-prima, esses povos têm que viver sob regimes de ditadura, têm que ser não desenvolvidos, têm que ser não qualificados politicamente para não dificultar o acesso a esses recursos energéticos e a essas matérias-primas. Essa é a lei. E a terceira questão, no Oriente Médio, né, é a questão da relação do Israel com os palestinos. O projeto da criação da Palestina, ele nasceu em 1896, com a grande obra, um grande livro publicado por Theodor Herzl, falando do Estado judeu. E na obra dele, 1896, ele deixa claro que há três opções para a criação do Estado judeu. Ou na Argentina, ou na Etiópia, ou na Palestina. E o primeiro Congresso Sionista Internacional, um ano depois, 1897, né, decide então pela opção 3, Palestina. E a partir daí começa um trabalho da comunidade judaica internacional com o Império Britânico. Claro. Que era o dono do pedaço. O que era aparece, o protetorado. Exatamente. O que aparece em 1917, a Declaração Balfour, Lord Balfour, no Congresso, na Casa dos Lords, né,
ele faz a sua declaração apoiando a criação do Estado de Israel na Palestina, assegurando o direito dos nativos palestinos, direitos civis e religiosos, isso, aquilo, tal, que eles nunca vão ser prejudicados. E aí, 5 anos depois, vem o mandato britânico na Palestina, que termina no dia 14 de maio de 48, o dia que a comunidade judaica na Palestina declara: hoje estamos criando o Estado de Israel. Ora, de lá para cá, né, nós estamos vendo o seguinte: passaram em épocas de guerras e conflitos, os árabes tentavam segurar a barra, mas todos eram ocupados militarmente pelos ingleses e franceses até os anos 50, e depois veio o Nasser, mataram o Nasser, né, em 71. Aí depois então começa a fase de ter um Egito de interlocutor do Ocidente e do Israel junto aos árabes, né? Eu tenho uma fotografia fantástica. Clinton sentado, Mubarak de um lado e Yasser Arafat do outro lado, né? O Clinton quietinho e o Mubarak dando aula para o Yasser Arafat, né? E tem uma mesa que tem vidro ou tão brilhante que a imagem da cabeça do Yasser Arafat aparece na mesa. Como se fosse cortado. Mas como imagem, a imagem fica de ponta cabeça, né? Cabeça do Yasser Arafat acima, na imagem ela fica assim. Exatamente o papel do Mubarak era isso, né? Cortar a cabeça. Humilhar e inverter e botar a cabeça de Yasser Arafat para baixo, portanto, simbolizando a causa palestina, colocando a causa palestina com a cabeça para baixo. Então, tudo que o Israel conquistou com a força e com a política foi através de presença de ditadores, Sadat e o Mubarak, né? Então, não adianta discutir a democratização do mundo árabe sem discutir a questão israelense e palestina. Porque o Israel ficou assustada com esse movimento, principalmente do Egito. Porque Israel, a Arábia Saudita os Emirados Árabes e a Jordânia mandaram mensagem, socorro, SOS, para o governo norte-americano: não abandonem o homem, que é o Mubarak. Gozado, Israel, mais 3 países árabes juntos, assinando um documento, né? Então, o Israel entendeu, equivocadamente, né, que a segurança deles depende de um ditador. E eu tenho uma outra tese. Eu tenho a tese que disse que uma paz entre árabes e israelenses, entre palestinos e israelenses, depende-se da democratização do mundo árabe. Cada vez mais democratizado, o acordo é mais duradouro, o acordo é mais justo, porque ele vai contar com um processo de negociação que envolve a sociedade civil, que fortalece os árabes para que o mínimo de direitos dos palestinos seja adquirido. E isso, obviamente, não interessa ao Estado de Israel. Então, quando eu começo a defender essa tese, de dizer, falando da democratização do Oriente Médio, nós temos que falar do capítulo histórico da relação palestina com o Israel. Quer dizer que quando começou você a falar desta forma na televisão, a televisão parou de te convidar. Começou a reduzir drasticamente. Que existe essa posição na mídia. Há uma pressão. Você acha que a grande mídia ela é autônoma, ela é independente? E as finanças, todo mundo em Israel. Veja o Wikileaks, o que denunciou recentemente, né, para explicar o que a Veja fez, o que a Globo fez, né, quando disse claramente que há um trabalho que está sendo desenvolvido, inclusive com um acordo com essa grande mídia que nós acabamos de citar, para revogar no Brasil a lei que considera defamação religiosa como crime contra os direitos humanos. Isso é uma mensagem do embaixador norte-americano, né, descrevendo isso, um telegrama que ele mandou para seu país, e o Wikileaks denunciou, está divulgado hoje.
Todo mundo está sabendo hoje. Então, explica essa brincadeira de mau gosto, né, do incidente infeliz, né, de uma pessoa doente, né, que matou crianças numa escola e tentaram, né, apresentar isso como muçulmano. Né. Então, esse e a Veja e tudo que está saindo hoje faz parte de um programa. Imagine se nós vamos ficar quietos. Os árabes e os muçulmanos, né, com esse que está acontecendo no Oriente Médio, estão se recuperando. A capa da Veja de 3 semanas atrás é muito sintomática. Aquela capa da Veja que os terroristas islâmicos estão invadindo o Brasil. Bom. Agora, o senhor fez uma saudação, eu tive a oportunidade de estão quase todos aqui, inclusive. Uma cerimônia. No dia seguinte, foi o dia seguinte, ou 2 dias, acho que foi o dia seguinte, o Lula não atendeu o convite para ir jantar com Obama na noite em que o Obama determinou o início dos ataques à Líbia. Na frente, durante o jantar. Exatamente. Uma atitude, sendo que um dos seus assessores é o homem que carrega a mala com a bomba. Um dos 20 aviões com uma bomba atômica a bordo aqui nesse país. Lula não vai e foi criticado com uma... Mas no dia seguinte ele foi homenageado pela comunidade árabe e você foi o orador. Lá estava o Lula, no dia seguinte, exatamente, e você era o orador. Me fala um pouco disto, o governo Lula e as relações com o mundo árabe, diz que agora a Dilma está se comportando corretamente, não é isso? Agora, de acordo com a... Eu acho que como um egípcio que vivia aqui até agora 39 anos já no Brasil, eu vi como os governos anteriores lidavam com o mundo árabe. Eu vi como em 91 o governo brasileiro topou e aceitou o apoio à invasão, né, e à guerra contra o Iraque, em 91. Né. E eu vi como e quanto o Brasil perdeu economicamente quando todas as empresas deles, de Mendes Júnior e várias outras empresas, de engenharia principalmente, tinham que sair do Iraque, inclusive, quando começou então a guerra de 91. Eu vi quanto o Brasil perdeu em termos de exportação de alimentos, principalmente carne e frango, para vários países árabes. O Brasil entrou em colapso econômico nos anos 90, em grande parte graças a isso. Tá? Então, os governos brasileiros, antes do Lula, não via no Oriente Médio um grande parceiro em termos de estabilizador em épocas críticas. É um tampão. Tampão. Tampão não é um grande componente, mas é o suficiente para manter o equilíbrio. Né? O que o Lula fez com sabedoria de um instinto natural, né, é que ele firmou e abriu o caminho para uma relação muito forte com o mundo árabe. Né? Isso fez com que a economia brasileira adquirisse uma certa estabilidade, porque antes ela oscilava de acordo com a tosse do tio Sam. Né? Então, tossia lá e aqui a gente ficava gripado. Né? Com essa relação econômica com o mundo árabe, né, o Brasil consegue uma certa estabilidade. Então nós estamos falando de um Brasil que tem laços com o mundo árabe muito diferentes do que qualquer outro país no Ocidente. O árabe no Brasil está na cultura brasileira. Desde a descoberta, entre aspas, a palavra descoberta não é a palavra certa, né? Mas desde a chegada dos portugueses aqui para o Brasil, e que o árabe sempre estava presente. Ele faz parte da cultura, faz parte da história do povo árabe, do povo brasileiro. Então, tudo que o Lula fez, ele tirou aquela cortina que separava os dois. Né? Então,
ele foi o primeiro a visitar como governante, né, o mundo árabe depois de Dom Pedro II. Imagine. Parece que era outro planeta. Né? Nós estamos falando do Irã. Hã? Estamos falando do Irã. Não, do mundo árabe. A visita do Lula para o mundo árabe, né, foi a primeira depois do Dom Pedro II. Foi só ele que tinha visitado antes o mundo árabe. Né? Então, essa visita e as reuniões de cúpula que ele fez aqui, né, na América Latina e o mundo árabe, abriu muito espaço não só para o Brasil, mas para toda a América Latina e junto com o mundo árabe. Então, o Lula foi, de fato, um líder, né, que foi feliz nesse projeto de integração com o mundo árabe. Né? O mundo árabe já vê o Brasil sempre com uma enorme simpatia, porque imagine, o Brasil tem 3 vezes libaneses do que no próprio Líbano. Só de libaneses tem mais de 3 vezes a população libanesa que vive lá no Líbano. Então, há uma integração através, né, de famílias, de pessoas, de gente. Né? Mas não havia essa relação através de governos e de acordos comerciais. Hoje está forte. Há uma outra relação entre o esporte no Brasil e o mundo árabe. Jogadores, treinadores, técnicos, um monte de uma outra integração que também é histórica. Né? O Brasil é um mundo árabe. Nos jogos da Copa, por exemplo, Copa do Mundo, né? Aonde o Brasil estiver jogando, olha no mundo árabe, você vai ver as bandeiras do Brasil, o mundo árabe inteirinho torcendo pelo Brasil. Né? Então, essa relação, ela tem as suas razões históricas e portanto, quando o Lula faz isso, ele fechou uma estrutura que estava faltando isso, estava faltando a integração via o Estado brasileiro, via o governo brasileiro, via atividades econômicas. Né? Então foi isso que o Lula fez e foi muito feliz, de fato. No processo, agora uma passagem falando do Lula, falando do Conselho de Segurança, da Palestina, de Israel, sobre a passagem da ocupação israelense, sionista, né? Enfim, aquele tipo de ocupação. Sim. E da votação de 14-1, onde os Estados Unidos foi o único que segurou. Me passa pela cabeça o que realmente estava acontecendo ali. Pois é. Quando nós olhamos para 1967, aonde houve a Guerra dos 6 Dias, Israel chegou a ocupar as elevações do Golã, Jerusalém, Cisjordânia, faixa de Gaza e o deserto do Sinai. Esses todos foram ocupados em 67. O Sinai é próximo à Jordânia. A península, Sinai, Canal do Suez, do lado. que tem o Canal do Suez de um lado e vai até o porto do Eilat, né, no Mar Vermelho. Uhum. Então toda aquela parte, o lado leste do Canal do Suez, é o deserto de Sinai. Tá. Né? Muito bem. Isso tudo foi ocupado e Israel chegou até a margem do Canal de Suez, a margem leste do Canal de Suez. Isso foi tudo ocupado em 67. A ONU, de lá para cá, considerou essas áreas todas como territórios ocupados. Não considerou como terras de Israel, mas sim territórios ocupados. Sírios, jordanianos, palestinos e egípcios. O acordo de paz que o Sadat fez com o Israel, sob a custódia do Jimmy Carter, e depois se estendeu para outros acordos de paz, inclusive com Clinton, né? Esses acordos de paz todos, entre o Egito e Israel, só liberou Sinai, né, como território ocupado e volta para o Egito. Isso, na realidade, aconteceu depois que
que a guerra de 73 do Egito com Israel conquistou o deserto do Sinai. Então, o Egito tinha conquistado militarmente o Sinai. Acontece que os acordos de paz que foram feitos com Sadat e depois com Mubarak, como pessoas e não como Estado, não como decisões do parlamento do Egito, de propostas de negociação, onde o povo participou, onde o parlamento participou, nada disso. É apenas um acordo pessoal. Então, esse acordo pessoal fez com que o Egito, entre os itens do acordo, não abrisse a boca na questão palestina-israelense. Fica quieto. Acontece o que acontecer, o Egito não tem mais o direito de se manifestar em relação ao conflito israelense-palestino. Tá? Por isso estou dizendo, esse é um acordo de paz, não vale, né? Porque nós queremos um acordo de paz que respeita os direitos do povo palestino. Isso é um pedido de omissão. Exatamente. Né? Outra, no Sinai não entra nenhum soldado do exército egípcio, das Forças Armadas do Egito. Então, é um território egípcio, mas tornou-se um deserto, né, de exclusão militar. O Egito não coloca nenhum soldado lá dentro. Mesmo hoje. Até agora. Até agora. Né? Ainda o Conselho de Segurança das Forças, o Conselho Superior das Forças Armadas do Egito, até agora ele não mudou essa situação, porque acredito que os pepinos que ele está tendo dentro ainda são maiores. Né? A outra questão é que as Forças Armadas do Egito nunca devem adquirir armas de ataque, e apenas armas de defesa. Tá? Portanto, o exército egípcio hoje é um exército totalmente deficiente. Outro, as Forças Armadas do Egito nunca devem ultrapassar 480 mil elementos, pessoas. Para você ter uma ideia, as forças da Polícia Civil, que eles chamam de Forças de Segurança, que na verdade é segurança do regime, né, que batiam no movimento que aparecia na televisão, esses chegaram até dia 25 de janeiro, que é dia do Levante Popular, a 1.600.000 elementos. Então, numa população de 82 milhões. 1.600.000 policiais. Policiais para proteger o regime. Enquanto que o exército, que tem o papel de proteger o país como todo, né, tem 480 mil. não devia ultrapassar 480 mil e sem armas de ataque, só armas de defesa e ainda de curta distância. Né? Então veja esse acordo de paz que o Egito fez com Israel. É um acordo de paz injusto, imoral, e ele coloca todo o mundo árabe e principalmente o povo palestino numa situação de desvantagens. Tanto é que os massacres estão acontecendo, né? E o mundo está assistindo e ninguém está fazendo nada, porque a resposta é como, puxa vida, mas se os próprios árabes, se o próprio Egito não está fazendo nada, por que nós vamos sair de lá, de longe, para fazer alguma coisa? Mas esse foi o acordo de paz que foi feito entre Israel e o Egito. Né? Então,